Uma linda e verdejante vida, você, uma linda e maravilhosa vida. Hoje é terça-feira, dia da gente falar sobre runas e o poder do universo. Lembrando que esses vídeos são uma forma da gente fazer divulgação desse maravilhoso oráculo. Eu não tenho pretensão nenhuma de falar sobre, de uma forma bem profunda, sobre a cultura nórdica. Tem tanta gente bacana sobre isso. Minha intenção, sendo muito sincero para vocês, é, obviamente, falar sobre as runas como oráculo. Eu vou dar pincelada sobre mitologia nórdica, sobre magia rúnica, magia xamânica nórdica. Eu vou. Mas o que eu me proponho para vocês é fazer a divulgação das runas, para que as runas sejam um oráculo cada vez mais conhecido, já que não é tão conhecido assim. Nós brasileiros adoramos a jogatina de cartas. Então, o tarô tem lá o seu lugar reservado no coração de nós brasileiros. O baralho cigano também, né? Tirar aquela cartinha pro amor, que normalmente acham que o baralho cigano é somente pro amor. E as runas, ela fica meio relegada junto com um monte de oráculo. Mas, nossa, muito de oráculo. Por exemplo, você já ouviu falar de acutomancia? Acutomancia é a leitura das agulhas. Você já ouviu falar sobre astragalomancia? Não? Que atualmente utiliza-se dados, antigamente utilizava-se ossos. É uma prática romana, então tem um montão de oráculos fabulosos que a gente acaba não conhecendo. E as runas é um deles, né? Acaba que as runas têm um impacto maior na vida atual por conta dos filmes da Marvel. Convenhamos, a Marvel chama muita gente pro cinema, e você tem lá o Thor, você tem o Odin, você tem o Balder não aparece não, você tem o Heimdall, você tem a Sif e tudo mais, e tem também as séries, né? Viking foi uma série assim bastante popular, e tem outras também, por exemplo, tem um filme que saiu há pouco tempo, acho que não foi no começo desse ano, no começo do ano passado, chamado Homem do Norte, que também contava a história lá de um povo nórdico. Você tem um mangá chamado Vinland Saga, que conta uma história nórdica também. E tem vários outros filmes. Eu vou deixar aqui em cima no card o vídeo que eu fiz falando sobre runas no dia a dia, onde que a gente vê a utilização das runas no nosso dia a dia. Inclusive, eu mostro que você tem nesse aparelho aqui uma runa que você usa quase todo dia. Você não usa o dia todos os dias, pelo menos quase todos os dias eu tenho certeza que você usa essa runa. Hoje a gente vai falar de uma runa muito especial, que é a runa Gira. A runa Gira, que é essa runa aqui, Gira, ou Gera, ou Geor, ela representa a colheita. Mais que isso, ela representa a renovação. Então imagina o seguinte, nas runas a gente divide em 3 famílias. Um vai falar sobre vida material, outro sobre emocional e a terceira sobre posses e finanças. A gente tem todas essas questões aí. Então, o segundo Aether, se eu não troquei, né, eu costumo trocar, ele fala sobre vida emocional. E obviamente a gente tem que lembrar que o povo nórdico antigo era um povo que tinha uma cultura pastoreia, né? Vocês podem falar assim, não, mas eles invadiam, pilhavam e tudo mais. Beleza, mas eles faziam isso o tempo todo? Lógico que não, né? Então eles tinham que ter o gado, eles tinham que ter as colheitas, eles tinham que ter tudo isso. No primeiro Aether, ele vai falar sobre essa vida material e tudo mais. No segundo, o que a gente tem? A gente já começa com uma destruição, que é a runa Hagalaz. A runa Hagalaz destrói tudo, então você tem aquele sentimento de impotência. Seguido da runa Hagalaz, você tem a runa Naudis. E a runa Naudis é a runa de sofrimento. Então caiu a tempestade de granizo sobre sua colheita, devastou tudo, que é a runa Hagalaz. O que vem depois disso é um sentimento de total desesperança, né, para aquele primeiro momento. Não que a pessoa permaneça naquilo, ela sabe que vai ter que movimentar aquilo de alguma maneira, senão vai morrer. Então você tem o segundo sentimento, um sentimento de sofrimento. E a terceira runa, que é a runa Isa, é aquele sentimento de preservação. Fala, não, peraí, parou tudo, eu tenho que refazer essa coisa aqui. Então, ou eu fico paralisado de medo,
né? Fico paralisado e mantenho aquela situação vívida na mente, não avanço para aquilo, ou então eu vou buscar fazer algum movimento. E aí é onde que agora entra a runa Gera. A runa Gera é a runa da plantação, é o plantio, né? Na verdade, ela fala sobre toda a estação do ano em relação a isso, né? A gente planta na primavera, dá manutenção no verão e a gente vai colher no outono e descansa a terra no inverno. É basicamente isso que acontece, né? Para que quando chega na primavera você tem a terra pronta para ser arada e preparada tudo de novo. Um ciclo da colheita é esse. Eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa parecida com isso no ensino fundamental, lá nas aulas de ciências. Isso eu tenho certeza absoluta. Então a runa Gera, ela fala sobre renovação. Ela fala sobre coisas que não acontecem num prazo curto. Tanto é que uma das simbologias dessa runa é um ano, né? O prazo de um ano. O que acaba sendo mais ou menos isso que é o tempo da maioria das grandes safras, daqueles produtos que promovem grandes safras, o arroz, o feijão, a ideia da pessoa, arroz, feijão e macarrão. Macarrão não se planta, mas o trigo se planta, então você tem a cultura do trigo. Então tem a soja e tudo mais. Então você vê que você tem esse período um pouco mais longo e que precisa ser renovado. Então você vê que você tem a destruição lá com Hagalaz e agora você começa a arar a terra de novo e preparar a terra para ser trabalhada. O Deus, né, que representa bem isso e que está bem dentro dessa questão da colheita, além de Frey e Freia, que são deuses agrícolas, entre outras funções, tá? Eles têm outras funções. É Balder, porque Balder você tem todo o simbolismo, ele representa a primavera, é um deus altivo, um deus guerreiro, forte, então ele representa as estações até o momento em que o inverno flecha ele. Por que o inverno flecha ele? Porque Holder ele é cego. Ele é cego e ele é velho, porque ele tentou contra Idunu, se eu não falei o nome dela errado, que tinha as maçãs da vida, ela começou a negar para ele as maçãs, ele já não podia comer elas, né? Então ele não tinha juventude. Na mitologia nórdica, a juventude dos deuses não era algo inato. Eles tinham uma maçã, né, as maçãs douradas de Iduna, que fazia esse papel. Se você leu mitologia grega, você vai ver que é o mesmo papel das maçãs das Hesperides. As maçãs das Hesperides, esqueci o nome delas, eu vou escrever aqui embaixo. Que faziam esse mesmo papel de promover eterna juventude. Tem vários exemplos disso, tem até um vídeo. Deixa eu ver qual vídeo que foi. Eu vou deixar aqui no card também o vídeo que eu já expliquei sobre isso também, sobre essa questão da juventude também. Acho que é o vídeo sobre o Ujo. É o vídeo sobre o Ujo. Então vai estar aqui em cima o vídeo sobre o Ujo. Assistam o vídeo sobre o Ujo que eu já explico um pouquinho mais sobre essa questão da maçã. Então ele tá velho, e aí o Loki, como sempre, né? Ele engana ele e coloca a única coisa que seria contra o Balder, que seria um galinho de Visgo, porque ninguém achou que o Visgo era suficientemente importante para poder dizer que não iria matar Balder. Colocou o galinho de Visgo lá, tirou a flecha e matou Balder. Ele era invulnerável, exceto ao Visgo. Ele morre, vai pro inferno e lá a Hela se encanta com ele, quer casar com ele, tem toda uma treta. Mas o importante é isso, que ele representa essa questão das estações do ano. Então ele é o deus patrono da runa Gera, tá? Então tem toda essa questão do nascer, morrer, primavera, verão, quer dizer, primavera porque ele é um deus juvenil, verão porque ele é altivo, forte e tudo mais. E aí você tem o outono pelo pranto da morte dele, depois o inverno, que é o tempo que ele está lá no Hel, ou no Niflheim, tá? E depois ele volta. Bom, e aí que nós temos? A gente tem essa renovação. Então, a runa Gera, como vocês podem ver aqui na imagem, ela não tem nem para cima nem para baixo, porque representa os ciclos. Ela é uma runa cíclica. Ela representa que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo que a gente planta, a gente vai colher.
Então, se você está plantando no vento, como diz o ditado, você vai colher tempestade. Acho que a melhor música que representa a runa Gera é uma runa chamada Cio da Terra. Tá? Cio da Terra. Depois você procura aqui no YouTube, Cio da Terra. E ela conta muito bem sobre a runa Gera, sobre tudo que a runa Gera traz de poder, mesmo como uma runa de plantação. Então, se ela sai no jogo, ela representa um tempo mais longo, ela representa que talvez seja necessária uma renovação de valores, de ter que começar tudo de novo. Ela representa também que as consequências das nossas ações certamente virão para nós. Então ela fala sobre isso, porque a consequência de menosprezarem o Visgo foi a morte de Balder, porque acharam que o Visgo não era importante o suficiente para pedir para ele não matar o Balder. A história dele é mais ou menos o seguinte: Freyja, que é a esposa de Odin, não queria sonhou que Balder morria. Balder era adorado por todos, né? E aí o que ela faz? Ela consulta as Nornes, que são as 3 senhoras do destino. Elas falam: não, faz todo mundo prometer que não vai matar ele. Faz todo mundo prometer que não vai matar ele. Ela sai pelos 9 planos da árvore árvore dos mundos, né, a Yggdrasil, e fala assim: aqui, promete por todo mundo. Aí chega no Visgo, aí fala assim: aqui, Visgo, não, pode deixar. E aí acontece o que acontece, né? Então o fato de menosprezar o Visgo acaba acontecendo isso. E aí vocês percebem o tanto que esse menosprezo por uma coisa que é dada como insignificante teve uma consequência, que foi a morte de um deus, o deus mais querido, por assim dizer, dentro da cultura nórdica para eles. E, novamente, isso puxa a atenção do que a runa Gera significa para nós. Ela significa simplesmente a colheita daquilo que nós plantamos e nos chama a atenção aquilo que nós estamos plantando. Tá bom? Então, essa é a runa Gera, uma runa fantástica, fantástica mesmo. É uma das poucas runas que na própria descrição dela fala sobre tempo, e o tempo dela é sempre de 1 ano, mas esse de 1 ano é de uma estação. Então significa que se sair, por exemplo, vou conseguir emprego, aí sai a runa Gera, significa que só vou conseguir ano que vem? Pode ser, pode, mas significa isso? Não necessariamente. Pode ser que demore mais tempo do que ele acha, que a pessoa que está perguntando acha que deve, ou que ela deva semear mais, por assim dizer, os currículos, que ela está semeando pouco os currículos. Então ela tem que ter uma semeadora muito maior para que nasça isso. Tá? Lembrando, se não planta, não colhe. E onde que planta, vai colher ali. Então você tem o Cio da Terra como referência à runa Gera, e você tem também a parábola do semeador também como referência à runa Gera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com quem você acha que é interessante conhecer esse conhecimento. E caso você tenha ficado até aqui e não sabe quem eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, cartomante e benzedor. E é isso. Beijo no coração e que Iduna sempre lhe abençoe com as maçãs para que você tenha juventude eterna de pensamentos e ações e que seja renovado cada vez mais. Eu vou cortar no final, então não tem problema não.